seja bem-vindo ao nosso curso de atualização MOP, dando continuidade à nossa aula de regras e normas de circulação. Aula 7, falaremos de regras de estacionamento e parada. Artigo 29, inciso 8. Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Esses veículos, alguns exemplos, desses veículos, eles são os veículos de manutenção de esgoto, energia, água, manutenção de semáforos, veículos de transporte de valores, veículos de comunicação, manutenção e instalação de redes de comunicação, qualquer empresa de comunicação, desde comunicação telefônica até de internet. Veículos também de transporte e coleta de lixo, veículos guincho. Então são vários veículos, que são veículos que transportam veículos na situação de emergência. Então eu citei aqui vários, esses veículos eles têm a iluminação âmbar, que é aquela laranja. Eles devem estar identificados, como já foi dito aqui, pela forma estabelecida pelo CONTRAN. E é interessante dizer que esses veículos eles não possuem livre circulação, mas sim livre parada e estacionamento. Então eles podem parar e estacionar em qualquer lugar. Agora, circular, eles devem obedecer às regras, tá bom? Um veículo desse, então, por exemplo, não pode sair andando na contramão, circular em cima da calçada, esse tipo de coisa. Artigo 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Então, imobilizou o veículo no leito viário em situação de emergência, deve ser sinalizado, tá? E aí essa sinalização de advertência, ela é através do pisca-alerta e do triângulo de emergência. E aí a pergunta que muitos fazem: qual que é a situação de emergência, professor? Uma situação situação, por exemplo, de um sinistro, ou uma situação porque o veículo ficou mobilizado, uma situação de um problema de mecânico, um problema de pneu, certo? Então são situações de emergência na qual o veículo acabou sendo imobilizado temporariamente no leito viário, e aí é recomendado, obrigatoriamente essa sinalização. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros. É daí que vem, então, o termo parada. Tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Passou o tempo indispensável para a parada de embarque ou desembarque de passageiros, aí é estacionamento, e aí não pode realizar nos locais proibidos, que é o que está dizendo o artigo 47, tá? 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Então, quando for abrir a porta, tanto faz do lado direito, do lado esquerdo, certificar de que você não vai abrir ali e ocorrer uma situação de perigo para outro veículo, bicicleta, motocicleta ou até veículo automotor de 4 rodas. O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor, principalmente em veículos de transporte de passageiros. Tudo bem? Parágrafo único do artigo 47. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Então eu trouxe aqui uma imagem de uma placa, Estacionamento regulamentado, já falamos sobre isso na aula de sinalização, e aí vem aqui as informações complementares, certo? Dizendo então que aqui é uma operação de carga e descarga, tá? Por isso que ele é considerada estacionamento, tudo bem?
sempre regulamentada pelo órgão que tem ali o poder de regulamentação da via. Artigo 48. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo. Então, o sentido do fluxo. Observem que o fluxo dessa via é para lá, não é? Todo mundo paradinho ou estacionado com seus veículos no mesmo sentido do fluxo. O que mais? Paralelo ao bordo da pista. Então, todos eles estão paralelos ao bordo da pista, que é o bordo da pista, é o meio-fio, não é? Todos eles paralelos, encostadinhos, né? E junto à guia da calçada, meio-fio. Então, junto da calçada, então bem encostadinho. Admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Como nós conhecemos, às vezes tem aí estacionamentos de 45 graus, perpendiculares, certo? Mas aí tem que estar regulamentado. Artigo 48, parágrafo 1º. Parágrafo 1º, né? Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. Vamos lá. Certo? Aqui é a pista de rolamento, certo? E ele está falando que os veículos parados, estacionados em operação de carga deverão estar situados fora da pista. Tudo bem? Porém, lá no artigo 181, inciso 8, fala que é proibido estacionar nos acostamentos, salvo motivo de força maior. Tá? Então, proibido estacionar nos acostamentos. E o acostamento, ele fala assim, lá no anexo, que é parte da via diferenciada da pista de rolamento. Né? Então, pista de rolamento. O acostamento é parte da via diferenciada da pista de rolamento. Destinada a parada ou estacionamento de veículos em caso de emergência. E nós dissemos aqui, em caso de emergência, quando? Problema mecânico, pneu furado, não é isso? Tá? Então, pessoal, eu não posso estacionar meu veículo aqui no acostamento para tirar foto de papagaio, de arara, de tucano, ou comprar fruta que estão vendendo na beira da estrada, certo? Então, o parágrafo 1º do 48, ele fala que eu não posso, nas rodovias, parar, estacionar ou em operação de carga e descarga deverão estar fora da pista de rolamento. Fora da pista de rolamento, beleza. Só que aqui no acostamento, por mais que ele fala que ele é diferenciado da pista de rolamento, mas ele fala que eu não posso também parar ou estacionar em qualquer situação, somente em caso de emergência. E lá no artigo 181, inciso 8, ele ainda fala: é proibido estacionar nos acostamentos, salvo motivo de força maior, que é o caso de emergência. Tudo bem? Então, pessoal, parar ou estacionar, para depois, ó, que tá o acostamento aqui, para depois, tá? Para outras situações, né? Parágrafo 2º. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada, meio-fio, e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Então, as motocicletas paradas, né, perpendicularmente ao meio-fio, encostando, principalmente, a maioria encosta o pneu traseiro no meio-fio, né, facilita até a saída. Artigo 48, parágrafo 3º. O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos neste código ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Não foi regulamentado esse parágrafo 3º, tanto a questão da sinalização específica quanto locais previstos neste código, porque não foi determinado o que seria o estacionamento dos veículos sem abandono do condutor. Então é um parágrafo que desde a criação do CTB aí em 97, ele não tem uma aplicação real na prática do que seja. Regras de utilização das luzes do veículo. Artigo 40, parágrafo 1º. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. O condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa. À noite, então à noite, luz baixa é determinado, e durante o dia em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Túneis, chuva, neblina ou cerração durante o dia. Antigamente, durante chuva, neblina e cerração, usava-se o farol de neblina, não é? Era obrigação o farol de neblina. Hoje não mais. Hoje é a luz baixa. Ah, mas e o farol de neblina, professor? Ele existe. E se ele existe, ele tem que estar funcionando.
Tudo bem? Mas não há obrigatoriedade dele de estar ligado nessas situações. A obrigatoriedade agora está amarrada à luz baixa. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Luz alta, pessoal. Então, vias não iluminadas durante a noite. A troca de luz baixa e alta de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco ou segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Então eu encontrei ali um animal morto ou uma situação ali de um sinistro e aí eu passei por essa situação, estou indo à frente e cruzo com outros veículos e eu dou um sinalzinho de luz informando que eles vão se deparar com essas situações, tá? Então aí sim eu posso realizar esse sinal de luz baixa, essa troca, né, da luz baixa e luz alta. Observar que quando eu me aproximar pela parte de trás de um veículo, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque a luz alta, ela bate no retrovisor e ofusca a visão do condutor, certo? Mesmo que eu esteja atrás dele. E o que vem contrário a mim, eu também abaixo para também não causar o ofuscamento no que vem no sentido contrário, certo? Falaremos disso quando falarmos sobre condições adversas de luz, falando de direção defensiva. Artigo 40, inciso 5. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilizações ou situações de emergência. Então são duas situações distintas. Imobilizei o veículo ou situações de emergência. Tá? Não é em imobilizações nas situações de emergência, é ou. Tudo bem? Então, professor, eu posso então ligar a luz, o pisca, quando um pedestre estiver atravessando a faixa? Sim. Eu posso ligar o pisca quando eu parar num pare e siga? Sim. Eu posso ligar o pisca-alerta quando eu estiver num congestionamento? Sim. E imobilizações. Congestionou, parou, luz de alerta, pisca-alerta. Ou situações de emergência. E no caso, um sinistro, um pneu furado, um problema mecânico. E a segunda situação, quando a regulamentação da via assim o determinar. Tá? Existem, por exemplo, túneis que está lá a regra lá, velocidade baixa com a luz pisca ligada. Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz da placa. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Dito isso, eu vou dar uma explicação bem sucinta sobre a utilização das luzes. Veículo em movimento, luz baixa. Quando não tem iluminação na via à noite, luz alta. Muito bem. Veículo parou para o embarque e desembarque, luz de posição, que é a famosa meia-luz. Veículo não está mais desembarcando ninguém, está estacionado, desligue o farol, mesmo que o condutor esteja dentro dele, porque nós já falamos aqui que parada é o tempo estritamente para o embarque e desembarque dos passageiros. Terminou esse tempo, é considerado estacionamento, mesmo que o condutor esteja dentro do veículo. A partir daí, luz desligada. Porque se eu estou com o veículo estacionado ou numa situação de embarque e desembarque de passageiros com a luz ligada, a luz baixa, o veículo que vem contrário a mim acha que eu estou em movimento, atrapalha o entendimento do fluxo. Principalmente não. Estamos falando de uma situação à noite. No momento que eu estou com o veículo com a luz desligada e somente o farol e somente a luz de posição, significa que ali está tendo o que? Embarque e desembarque de passageiros. E quando ele está com o farol desligado totalmente, aí significa que o veículo está estacionado. Tudo bem, pessoal? Para não ter dúvidas em relação a isso. Parágrafo 1º. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite.
veículos de transporte coletivo de passageiros, quando estiverem em faixas exclusivas. Se o veículo do transporte coletivo de passageiros não estiver na faixa exclusiva, ele pode andar com ela desligada. Mas a maioria fica ligado o tempo todo. Não tem problema, tá? E as motocicletas, motonetas e ciclomotores o tempo todo farol ligado, independentemente de dia e à noite. Inclusive as motocicletas novas hoje, elas já saem de fábrica, você ligou a motocicleta, não tem nem botão de ligar a luz, né? Ela já liga. Parágrafo 2º. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos mesmo durante o dia. Pessoal, aqui é uma regra nova, inclusive ele fala desses veículos de luzes de rodagem diurna, que é o DRL. Aquelas luzes de LED que quando você liga o veículo, elas automaticamente já acendem. Se o veículo tem isso, ele não vai seguir essa regra. Essa regra é para os veículos que não têm o DRL. E aí os veículos que não têm o DRL é assim: se estiver andando, circulando numa rodovia de pista simples, que não tem separação física entre uma mão que vai e a mão que vem, farol ligado o tempo todo. De dia também. Certo? Porém, fora dos perímetros urbanos. Então, cheguei no perímetro urbano, eu posso desligar. Ah, mas e se eu não quiser desligar, professor? Não tem problema, pode deixar ligado. Tá? Agora, em pista dupla, não há necessidade, não há obrigatoriedade de estar com o farol ligado. Porém, se eu quiser também deixar ligado, não tem problema. A regra para cometer a infração, vamos dizer assim, é não ligar em pista simples longe da cidade. Tá? Então tem que ligar, tá? Regras de vias e de velocidades. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em vias urbanas, que se subdivide-se em vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. E as vias rurais, que se subdividem em rodovias e estradas. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecida às suas características técnicas e às condições de trânsito. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de... Então, assim, pessoal, quem vai impor a velocidade, determinar a velocidade da via, é o órgão que tem responsabilidade sobre a via. No caso das cidades, dos municípios, o Departamento Municipal de Trânsito. No caso das rodovias federais, o DENIT. No caso das rodovias estaduais, o DER. Tudo bem? Porém, ele fala que nas rodovias ou nas vias que não tiverem sinalização, a velocidade é essa que estamos trazendo para vocês. Quando não houver sinalização, nas vias urbanas, vias de trânsito rápido, 80 km por hora, vias arteriais, 60 km por hora, vias coletoras, 40 km por hora, vias locais, 30 km por hora. Vocês já sabem quais são essas vias quando vocês fizeram os cursos de formação, mas só para relembrar, vias de trânsito rápido são vias, né, que inclusive não existem no Mato Grosso do Sul, né, são vias que existem em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná, tá? São vias que não têm cruzamento em nível. Então não vai ter nenhuma outra via perpendicular. Quando há o cruzamento, ou é por cima ou é por baixo. São viadutos, certo? Além disso, não há travessia de pedestres no mesmo nível também. Então, ou os pedestres atravessam por passarela em cima ou por baixo por túnel. Também não há semáforos, porque se não há cruzamentos, não há semáforos. Também não há acessos a imóveis do lado da pista. Para você ter acesso a esses imóveis, vocês têm que sair dessa pista, dessa via, e pegar uma via paralela. Essa via paralela que vai ter acesso aos lotes lindeiros, aos imóveis lindeiros, quer sejam casas, edificações, garagens, estacionamento. Tudo bem? São essas 4 situações, tá? Os acessos para essas vias são através de as tesourinhas que a gente chama, né? São acessos que o veículo vem e aí ele adentra, não tem cruzamento,
tá? Ou é por confluência ou é por entroncamento. Tá? Já as vias arteriais são vias que têm semáforos, têm cruzamentos, têm travessias de pedestre no mesmo nível e são as principais vias de uma cidade, porque elas cortam a cidade, a principal característica dela, elas cortam a cidade de leste a oeste, norte e sul. Tudo bem? Então são as principais vias de uma cidade que cortam ela nesses sentidos aí, tá? Fazem as ligações dos perímetros, vamos dizer assim, leste, oeste, norte e sul. Lembrando, as vias arteriais, elas têm semáforo, elas têm cruzamentos, elas têm travessias de pedestre, né? Mas são as vias principais porque elas cortam a cidade. Já as coletoras, o próprio nome fala, são vias que coletam das arteriais. Então são as vias secundárias. Elas também têm semáforo, elas também têm pedestre atravessando, elas têm cruzamento, mas elas não são tão importantes quanto as vias arteriais. Elas pegam das arteriais e levam para as locais ou para outras coletoras, certo? Distribuindo então o trânsito das vias arteriais. E já as vias locais são aquelas vias do bairro ou as vias do condomínio, que são vias ali que o trânsito é bem lento, não tem trânsito de veículos. Se você parar ali e ficar contando quantos veículos passam aí, vai ser um veículo a cada 10 minutos. São aquelas vias do bairro, tranquilas, sabe? Certo? Então essas são as vias locais. Joia? Então essas são as divisões. E aí vem as velocidades de cada uma. 80 km por hora, 60 km por hora, 40 km por hora e 30 km por hora. Já nas vias rurais, existe essa subdivisão. Rodovias de pista dupla, que eu já disse que as rodovias de pista dupla, elas têm ali uma separação física entre os dois fluxos, a que vai e a que vem. Ela tem uma separação física, pode ser um canteiro central, um guarda-reio, uma cerca viva, um córrego, uma barreira física, tá? Ela tem uma separação. O veículo de um lado não pode ir lá para o outro lado da pista, tá? Ele vai bater primeiro nesse objeto que separa. Nas rodovias de pista dupla, os automóveis, caminhonetes e motocicletas, eles circulam a 110 km por hora, e isso quando não houver sinalização. Já os demais veículos circulam a 90 km por hora. E nas rodovias de pista simples, que são rodovias que o fluxo de quem vai e quem vem, o que separa é somente a pintura no chão, né? A sinalização ali contínua ou tracejada, não tem uma separação física da mão que vai e da mão que vem, dos fluxos opostos. Os automóveis, caminhonetes e motocicletas 100 km por hora e os demais veículos 90 km por hora. E as estradas, todos os veículos 60 km por hora. Certo, pessoal? Seguindo, parágrafo 2º. O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior. Artigo 62, ele fala que a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. Então vamos imaginar que a via seja 80 km por hora. A velocidade mínima é 40. Se a via é 60 km por hora, a velocidade mínima é 30. Porém, respeitadas as condições operacionais do trânsito. Então eu posso circular abaixo da velocidade? Posso, desde que eu não esteja atrapalhando a condição operacional, que é o quê? O fluxo. No momento que eu estiver causando um congestionamento e eu estiver abaixo da velocidade da via, aí, que é a mínima, né? Abaixo da mínima, que é a metade da máxima, aí eu estarei causando uma infração de trânsito. Regras de equipamentos obrigatórios de segurança. Vamos lá. Artigo 41. Condutor de veículo só poderá fazer uso da buzina desde que em toque breve nas seguintes situações: para fazer as advertências necessárias a fim de evitar sinistros. E o 2. Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem um propósito de ultrapassá-lo.
Artigo 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. O cinto de segurança é obrigatório para todos, né, pessoal? Não é só para condutor. Equipamentos de segurança para as crianças, de retenção, que chamamos dispositivos de retenção. O artigo 64 ele fala assim: as crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo CONTRAN. Professor, a criança que tem 1,45 e tem mais que 1,45 e tem menos que 10 anos, pode ir para frente? Pode. Tá bom? Pode, tá? E que tenha 10 anos, que tenha menos de 45, pode? Pode. Tudo bem? Tranquilo? Ou é um ou é outro. O CONTRAN disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção a que se refere este artigo. E aí o CONTRAN regulamentou na Resolução 819 de 2021. 1. Bebê conforto ou conversível para as seguintes condições: crianças com até 1 ano de idade ou crianças com peso de até 13 kg. 2. Cadeirinha, crianças com idade superior a 1 ano e inferior a 4. Então de 1 a 4, né? Na verdade de um ano e um dia a 4. Ou crianças entre 9 e 18 quilos. Assento de elevação, crianças nas seguintes condições: com idade superior a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e meio. Então, 4 anos e um dia e até 7 anos e meio. E crianças com até 1,45, então, né, não chegou a 1,45, até 1,45, não passou, né? Então ele não pode ir para frente. E com peso entre 15 a 36 quilos. Tudo bem? Assento de elevação, tá? Cinto de segurança do veículo. Aí não importa se vai no banco da frente ou de trás. Crianças com idade superior a 7 anos e meio e inferior ou igual a 10 anos, no caso do banco de trás, né? Certo? E se passar de 10 vai para frente. E crianças com altura superior a 1,45, cinto de segurança na frente, certo? É o que está determinando a resolução 819. E aí ela traz aqui no seu artigo 2º, parágrafo 2º, o seguinte: as exigências relativas ao sistema de retenção no transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade não se aplicam aos veículos de transporte coletivo de passageiros, aos de aluguel de que trata a linha D do inciso 3 do artigo 96 do CTB, que está falando sobre os tipos de veículo, que fala veículo de aluguel, aos de transporte remunerado individual de passageiros, por exemplo, táxis ou Uber, aos veículos escolares e aos demais veículos com peso bruto total superior a 3,5 toneladas, que é, no caso, veículos de carga, que tem superior a 3,5 toneladas, certo? Então, esses veículos não têm obrigatoriedade do equipamento de retenção. Observação, item 3, que é o do negócio do táxi e do Uber, desde que durante a efetiva prestação de serviço. No caso do dono do carro do táxi lá ou do Uber tiver com a família dele, aí ele tem que e tem uma criança menos que 7 anos e meio, vai usar o dispositivo de retenção adequado à idade ou ao peso da criança, tá certo? Agora, trabalhando, ele não precisa exigir do passageiro que ele vai transportar o equipamento. Tudo bem? Para nós, motoristas de veículos de transporte de movimentação de operação de cargas perigosas, a princípio não precisaríamos transportar o equipamento. Porém, tem a questão da regulamentação do transporte de produtos perigosos, que a gente não pode transportar criança, né? Então essa regra não vale para nós. Porque em veículos de transporte e veículos de produtos perigosos, eu não posso transportar criança, eu não posso ir lá pegar meu filho, minha família e pôr no veículo e estar transportando, certo, pessoal? Porque existe treinamento especial, existe a questão do EPI, é toda uma regra que a gente vai conversar depois, não tem como, tá certo? Não tem como, tá? Então, isso aqui é pra gente aprender mais pro dia a dia nosso aí, da gente... não é para o nosso trabalho em si. Tranquilo? Regras para motociclistas e ciclistas.
Artigo 54. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores, segurando o guidão com as duas mãos, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. 55. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados utilizando capacete de segurança em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN também. Lembrando que viseira fechada também para o passageiro, tá? Não é porque eu estou atrás que eu posso andar com a viseira aberta, tá? É infração de trânsito também, tudo bem? Viseira fechada tanto para o piloto quanto para o passageiro. Parágrafo único do 56. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa. Então aqui nós temos aqui um veículo ciclomotor, na verdade não é um ciclomotor, aqui é uma bicicleta elétrica, mas o enquadramento é o mesmo, certo? Lembra que eu falei disso aqui na primeira aula, não é? Sobre a questão da bicicleta elétrica, que é o enquadramento ciclomotor, tá? Preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. Então não houve acostamento, não tem faixa própria a eles, vai andar na direita no meio da faixa. Proibida sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas nas vias urbanas, certo? Então onde que pode andar o ciclomotor? Vias arteriais, vias coletoras e vias locais, além do acostamento na rodovia, certo? É isso, pessoal? É isso, pessoal. Tá? Tranquilo? Muito bem. O que ele não pode é na via de trânsito rápido. E na calçada também ele não pode. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. Então imagine que essa faixa aqui fosse uma faixa exclusiva de transporte coletivo público, né? Aí esse veículo ia andar aqui, ó. A faixa do lado da direita, tá? Adjacente. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento. Então vamos aqui, ó. Ciclovia, que é onde vai a bicicleta, é uma via, não está na via dos veículos automotores, ela está do lado. Tem uma separação aqui física entre onde vai os veículos automotores e a bicicleta. Então ciclovia. Ciclofaixa é apenas uma faixa a mais. Então aqui está a pista de rolamento dos veículos automotores, aqui estão as bicicletas, na faixa do lado, ciclofaixa. Acostamento, está aqui a rodovia, aqui está o acostamento. Vamos ler de novo. A circulação de bicicleta deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, como esse cara está aqui, ó, esse ciclista está no cantinho. Então ele está no bordo da pista, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via. Então os veículos estão indo, ele está indo também, com preferência sobre os veículos automotores. Já falando sobre essa questão da preferência, não é? Num cruzamento, quem tem preferência é o ciclista, caso não tenha sinalização. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário, porque no slide anterior ele fala que é sempre no sentido de circulação, não é? Dos outros veículos. Mas, aqui no caso, ele autoriza o órgão que tem circunscrição sobre a via, a autoridade, ele pode colocar a bicicleta para fazer fluxo contrário. Ó, aqui está contrário, ó, os veículos estão vindo, a bicicleta está indo, não é? Contrário. Desde que dotado o trecho com ciclofaixa. Aqui não é uma ciclofaixa, gente? Então é isso aí, tá? Certinho aqui, tá bom? Continuando. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios, tá? Então, sempre vai ter uma placa dessa aqui, dizendo pedestre à direita, ciclista à esquerda, algo nesse sentido, né? Ou tem uma outra que fala circulação compartilhada de pedestres e ciclistas, certo? Mas tem que ter a autorização do órgão. Outras regras. O uso de faixas laterais de domínio
O que é faixa lateral de domínio, pessoal? É isso aqui, ó, essa faixa que fica ao lado da rodovia, tá? Então, o uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. No caso, nas rodovias federais, é o DENIT. É por isso que existem essas placas. Antes de construir junto à rodovia, consulte o DENIT. Porque essa área do DENIT, ela é do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Por isso que eles que fazem a limpeza, eles que fazem a manutenção, tá certo? E para construir tem que consultá-los. Nas vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio após a aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então, quando um condomínio vai fazer as suas vias internas, ele apresenta o projeto para o Departamento Municipal de Trânsito, solicita autorização, o engenheiro lá analisa, dá o ok, e aí eles vão lá e pintam. Mas quem paga essa pintura é o condomínio. Na verdade, a empresa de engenharia que fez o condomínio, né? Tá? Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obedecer no que couber às normas de circulação previstas neste código, e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então, qualquer tipo de veículo de tração animal no cantinho também da via, do lado direito. Os animais isolados ou em grupo só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia. Observado o seguinte: para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. Então, os animais divididos em grupos pequenos para não atrapalhar uma travessia, por exemplo, em uma rodovia ou estrada. Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo, então bem no cantinho ali, para que eles não atrapalhem também a circulação dos veículos automotores. Vamos agora, para fechar a nossa aula, falar sobre as regras para pedestres. Artigo 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação. Então, o pedestre pode, utilizar os passeios e passagens nas vias urbanas e os acostamentos nas vias rurais, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, como, por exemplo, utilização ali para colocar o poste, a iluminação, alguns bancos, as placas de trânsito, certo? Mas a prioridade é o pedestre, tá? Desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Vamos lá. O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Então é por isso que o ciclista tem que atravessar a faixa desmontado. Ele não pode atravessar na faixa nem andar pela calçada pedalando. Ele tem que descer e andar empurrando a bicicleta. Tudo bem? Isso não é válido para motocicletas, é só para bicicletas. Parágrafo 2º do artigo 68. Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, então a calçada está impedida ali do pedestre andar, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista. Então os pedestres vão andar no cantinho, em fila única e exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Tudo bem, pessoal? Então eles vão andar ali bonitinho, um atrás do outro ali, só naquele espaço que ele não pode usar a calçada. Nas vias rurais, quando não houver acostamento, ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelos bordos da pista, em fila única em sentido contrário aos deslocamentos do veículo, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Tudo bem? Então aqui nessa imagem, os pedestres estão andando aqui aqui não é um acostamento, pessoal, porque aqui não tem espaço para um veículo aqui, né? Então, mas o importante é a gente entender que eles estão aqui contrário ao fluxo. O fluxo está indo para lá, não é verdade? Do lado direito, eles estão vindo, certo? Porque é o que ele fala aqui, contrário ao deslocamento dos veículos, certo? Em fila única, aqui tem uns do ladinho aqui, não pode, tem que estar um atrás do outro, né? Tudo bem?
e quando não tem acostamento, eles podem usar o cantinho da rodovia. Por isso que eles vão no sentido contrário, para eles cuidarem ali os veículos, né? Porque de repente está vindo um veículo que não observou eles andando, então aí eles têm que tomar um certo cuidado. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão nessas condições usar o acostamento. Então é necessária a construção de logradouros, né, de construções, obras de arte, para que o pedestre não fique utilizando o acostamento, ou ele não fique andando na pista desnecessariamente, certo? Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão ou entidade deverá assegurar a devida sinalização e proteção. Então, quando houver construção, estão construindo a calçada, alguma reforma, então sinalizar bem, dando a segurança para que o pedestre ande de forma sinalizada e segura ali na pista de rolamento, tá? 69. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a eles destinadas, sempre que essas existirem numa distância de até 50 metros dele, observadas as seguintes disposições. Então, o pedestre, ao atravessar uma via, ele sempre tem que procurar a faixa. Tá? E ele só pode atravessar sem faixa quando não tiver uma faixa numa ideia de 50 metros, tudo bem? Aí ele pode atravessar sem faixa. Mas se tiver uma faixa ali entre você e uma distância entre você e a faixa, 50 metros, eu tenho que buscar a faixa, tá? E o que ele deve obedecer? Onde não houver faixa, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao seu eixo. Então, em linha reta, né? Se a via, né, a rua, ela segue num sentido, eu vou cruzar no sentido perpendicular, cruzando ela, certo? De forma reta, nada de diagonal, zigue-zague, de forma reta. Para atravessar uma passagem sinalizada, existem duas situações. Primeiro, ou eu vou obedecer o foco do pedestre, né? Que está o foco, ou eu vou obedecer o agente de fiscalização, o agente de trânsito, né? Que vai pedir para parar os veículos, ou o semáforo dos veículos, né? Que o semáforo do veículo vai dar vermelho para o veículo e aí significa que eu posso atravessar. Artigo 69, inciso 3. Nas interseções, em suas proximidades, né, então nos cruzamentos, onde não existem faixas, deve atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas. Então eu vou atravessar na continuação da calçada, não é? Não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos. Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade. Então eu não posso começar uma travessia e parar no meio da travessia, ficar de conversinha ou ficar atravessando a pista olhando no celular, esse tipo de coisa, certo, pessoal? Tudo bem? Muito bem. Ou forçar o veículo a parar, né? Artigo 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para este fim terão prioridade de passagem. Isso aqui, pessoal, são nas faixas que não tem semáforo, tá? Exceto nos locais com sinalização, onde deverão ser respeitadas as disposições. Então, assim, o que ele está falando no 70? Tem semáforo? Eu vou obedecer o semáforo. Não tem semáforo? Aí eu tenho a prioridade. Mas para eu ter essa prioridade, eu tenho que fazer o quê? Informar aos condutores que eu quero passar ali. Então eu levanto o braço, eu me faço ser visto, não é? Eu espero os veículos pararem e aí eu atravesso. Tudo bem? Eu também não vou colocar minha vida em risco, porque nós sabemos que muitos condutores não respeitam as regras. Lembrando que todo condutor, uma hora ele é pedestre, né? E aí na hora que eu sou pedestre, eu quero respeito. Mas na hora que eu estou dirigindo o veículo, eu não quero respeitar o pedestre. Então eu tenho que ver o que eu quero da vida. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem dos veículos. Existem situações que o pedestre está atravessando a via e aí abre o semáforo para os carros. Aí os carros avançam e o pedestre tem que sair correndo, certo? Se tiver um agente cuidando dessa situação, ele vai autuar o motorista como ameaça ao pedestre, inclusive isso dá suspensão de dirigir. Então temos que tomar cuidado. Espere o pedestre atravessar. Ele já iniciou a travessia. O foco mudou quando ele já estava atravessando.
tá? E temos que também ter o entendimento como pedestre que eu não posso me delongar nessa travessia, né? Enrolar para atravessar. Por fim, o artigo 71 ele fala que o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via manterá obrigatoriamente as faixas e passagens de pedestres em boas condições de visibilidade, higiene, segurança e sinalização. Tudo bem? Então, sempre pintando, mantendo elas visíveis para que elas possam ser utilizadas. Fechamos aqui a nossa aula 7 de regras e normas de circulação, dando continuidade aí à legislação de trânsito. Na próxima aula começaremos a falar sobre legislação específica do MOP. Obrigado por vocês estarem conosco até aqui. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem usar ali o nosso fórum, o nosso chat, mandarem os questionamentos, que nós temos uma equipe especial aí pronta para atendê-los. Pessoal, um grande abraço e até a nossa próxima aula.